Bom, a nossa intenção, então, durante esse nosso período aqui, é falar sobre esse tema, né? Enquanto eu estava preparando o material para ser usado nos cultos de domingo à noite, me veio também a questão de falar algo sobre a escola dominical, neste mês, que é chamado, então, mês da família, né? Mas não foi só a questão... é muito assunto para se falar com 4 domingos, 3 domingos, não dá para poder falar. Então, eu comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a preparar material, e aí eu falei, não, vai ter que ser um pouquinho mais. Eu estou chegando em torno de 7 a 8 lições para esse tema, mas a gente não vai esgotar isso, a gente só vai dar uma pincelada, só vai começar a pensar nisso. Então, o nosso tema é peregrinação na Bíblia. Mas o que é peregrinação? Eu acho que a frase que mais consegue apresentar isso é exatamente essa frase. Peregrinar é sair em viagem realizando novas descobertas a partir da contemplação do novo revelado. Eu acredito que isso seja uma definição mais clara sobre a ideia de peregrinar, né? Desde os tempos antigos, essa ideia de sair em busca de algo novo é associada a uma jornada santa. E na Idade Média, isso passou a fazer parte da mística romanista, né? Da mística católica apostólica romana. E na visão do católico apostólico romano, essa jornada mística ela é também uma jornada física, onde ele sai caminhando, faz uma peregrinação mesmo, de um local ao outro, na busca, então, de uma purificação, de santificação, de autoconhecimento, né, numa busca de devoção maior, geralmente terminando em algum santuário a qual ele é devoto, geralmente passando por isso aí. Então, você vai ver, por exemplo, a peregrinação de Compostela. Então, tem vários tipos de peregrinação que acontece. Mas para o cristão protestante, né, ou seja, para aquele que não faz parte da teologia católica, a peregrinação tem uma outra perspectiva. Tem uma outra perspectiva. A peregrinação é uma jornada espiritual, sim, mas ela é através da palavra de Deus, através das Sagradas Escrituras. Nós fazemos essa peregrinação enquanto nós lemos as Sagradas Escrituras, enquanto nós acompanhamos a história da redenção, que é revelada de Gênesis a Apocalipse. Então, a cada ponto, a cada nova descoberta, a cada nova realidade, nós vamos ampliando essa visão, nós vamos aprofundando nessa visão e vamos tendo um conhecimento ainda maior da palavra de Deus, né? Então, a ideia nossa desse estudo, a proposta nossa nesse estudo é fazer isso. É a gente dar uma passeada pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós não vamos conseguir, de forma alguma, ver todos os textos. A gente vai soltar, vou colocar alguns textos específicos. Eu tentei, irmãos, fazer o mais cheio de texto possível. Eu falei, nossa, isso aqui vai durar 10 anos de estudo. Então, aí eu estou soltando alguns textos, colocando só aqueles que são relevantes, que é mais conhecidos, tá certo? Mas a ideia é justamente a gente fazer essa peregrinação através das Sacras Letras, através da Bíblia Sagrada. Então, dentro da história da redenção, porém, ouvindo, aprendendo o que o nosso Senhor fala sobre a família, o que Ele vai falar sobre a família. E aí nós vamos ver o quão magnífico é a palavra do Senhor, quão preciosa é a sua revelação e como Ele nos direciona dentro dessa jornada familiar. Não apenas na história da redenção, mas também dentro desse contexto, dentro da família. E aí nós temos uma questão que geralmente quando a gente vai falar de família, a gente pergunta, por que eu devo de estudar sobre família? Qual o objetivo? Por que eu preciso de ver essas questões? Porque quando nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre o papel do pai, papel do filho, papel da mãe, a questão do casal, relação avô e avó, a relação de tios, né? A família dentro do contexto, tudo isso é família, dentro do contexto da igreja. E aí talvez surja essa pergunta, mas, poxa, todo ano, todo mês de maio fala sobre família na igreja, né?
Tem estudo específico, você vai na internet, tem 200 estudos lá para falar sobre família. Eu estou cansado, estou há 30 anos na igreja, tem 30 anos que eu ouço falar sobre família. Será que eu já não vi o suficiente? Será que eu ainda preciso de seguir esse aprendizado? Né? Alguns poderão dizer assim, mas isso que vai falar aqui sobre família é algo que eu já passei. Minha fase já passou. Por exemplo, eu não tenho mais filhos pequenos para criar. Né? Meu caçula já está querendo casar. Então, por que eu vou estudar sobre filhos se eu já não tenho mais filhos para casar? Se eu não tenho filhos adolescentes, por que eu vou ver sobre filhos adolescentes? Talvez o ideal seria ver para mim agora, ver só a partir dos filhos que estão para casar, só da agora para frente. Não tem necessidade disso. Mas o que a Bíblia diz com respeito a esta questão? A Bíblia diz que cabe aos mais velhos estar instruindo os mais novos. Né? Observe o que está dito lá em Tito, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Olha só. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e aos seus filhos. Em outro texto vai dizer que os mais velhos devem ter esse papel. Então, você acertou? Eu acertei na criação do meu filho? Tudo que eu fiz ao longo da minha caminhada, enquanto experiência vivendo, foram todas certas? O que foi preciso corrigir ao longo do caminho? Como é que eu fiz essa correção? Como é que eu poderia ter evitado certas coisas? A Bíblia é a resposta. Então, ainda que eu tenha passado dessa fase, cabe a mim estar orientando os mais novos. E aí não é a minha experiência que vale. Quando nós lidamos com a questão familiar, não é a minha experiência que vale. É o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque famílias são diferentes. Eu e a Deliane somos uma família única em todo o mundo, um casal único em todo o universo. Os meus filhos são únicos, tá certo? Então o Fernando, o Davi, o Daniel, o Raí são únicos. A nossa relação familiar é única, experiências que nós vivemos são únicas. Elas não servem como padrão para a sua vida, elas podem te dar uma visão, podem te dar uma direção, mas ela não serve. Por quê? Porque quando você aplicar o que eu apliquei na minha família, dentro da sua família pode não dar certo, porque os pensamentos são diferentes. Os pensamentos são diferentes. Então, como é que eu vou fazer essa instrução? Sim, eu tenho a experiência, eu tenho a situação, olha, mas a Bíblia nos aponta neste caminho. A Bíblia diz que você deve fazer dessa e dessa forma. Né? Então, é importante a gente fazer por esse motivo. Mas nós também somos orientados que mesmo que a gente já tenha experimentado, mesmo que nós tenhamos sido bem-sucedidos e que a gente tenha uma certa instrução para poder fazer em relação a isso, há necessidade maior de instrução, porque ninguém sabe tudo. E diversas vezes você vai encontrar na Bíblia aquilo que o autor de Hebreus coloca no capítulo 5, versículo 12, né? Que está aí na nossa tela. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Não é assim? Rapaz, eu já devia de saber tudo isso, mas não sei. Preciso de aprender um pouquinho mais, preciso de voltar e reaprender isso. Então, para aqueles mais velhos que estão aqui e falam assim, poxa, desanimei com esse estudo, não desanime, anime, vai ser bom, porque você vai poder ter a oportunidade de rever os seus conceitos, aprimorar a sua realidade, ser instrumento de Deus na bênção e bênção na vida dos outros, né? Renovar o seu conhecimento. Então é uma grande oportunidade que você tem diante desses estudos, tá ok? Por outro lado, nós temos a contrapartida. Nós temos aqueles que são jovens demais, né? Aqueles que ainda não experimentaram essa realidade. Então alguns vão dizer assim, tá bom, mas eu não cheguei lá ainda.
Então, por que eu devo me preocupar com esse assunto se ainda a minha fase está muito longe? Eu nem casei e vou ver sobre criação de filhos. Eu nem namorada tenho e vou ver sobre relacionamento de marido e mulher. Né? Eu nem... Ei, rapaz, eu não casei. Não tenho namorada, não casei, não tenho filho, já vou ver sobre netos. Por que eu preciso de ver isso agora? Qual é a necessidade de eu ter esse conhecimento? Nós vamos ter vários motivos para isso, mas eu quero selecionar dois, usando dois exemplos bíblicos. Paulo falando a Timóteo e a Tito. Quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, você lê a carta de Paulo a Tito. São dois pastores jovens que Paulo deixou nas igrejas de Creta e de Éfeso para poder fazer o pastoreio. Paulo orienta eles a instruir os mais velhos segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento das Escrituras. Paulo chega a dizer para Timóteo: Timóteo, não deixe que as pessoas se intimidam pela sua pouca idade. Lembra da unção que você recebeu. Lembra de quando nós impusemos a mão como você e ordenamos, então, um pastor, para que você pudesse estar agindo dessa forma. Estou aqui fazendo o versículo de forma... Estou interpretando o versículo, né, que ele coloca lá. Mas a ideia que ele coloca é isso. Não importa o quanto você é jovem, importa o que você sabe da palavra de Deus e que possa ser aplicado. Então, primeiro, assim como os mais velhos são instruídos pelos mais novos, os mais novos devem também de ser instrumentos de instrução para os mais velhos. Né? Para os mais velhos. Rapaz, como isso é difícil na igreja, hein? Aí, chega... Vou pegar aqui... Pegar quem aqui? É uma pessoa nova. Chegou o André. André tem 15 anos. Aí o senhor André chega para o seu Natanael e fala: senhor Natanael, a Bíblia fala sobre esse assunto, isso, isso e isso. E o senhor Natanael tem que falar assim: meu irmão, obrigado por o senhor ter me corrigido aqui nessa falha que eu cometi. Geralmente a gente espera o contrário, né? Espera que o senhor Natanael venha fazer. Mas nós não sabemos tudo. Né? Uma das grandes dificuldades na IPB hoje, na Igreja Presbiteriana de um modo geral, é um certo preconceito que a igreja tem com pastores novos. Determinadas igrejas não querem receber um pastor mais novo porque acham que ele não tem condição de liderar a igreja quando ela é um corpo mais velho de pessoas, um membro mais velho. O que esse menino que acabou de sair das fraldas vai fazer aqui, ensinar a gente? No conselho, então, passa um grande aperreio quando tem pessoas mais velhas, porque todos querem impô-lo como filho, querem tratar ele como filho, ainda mais se ele cresce dentro da igreja. Mas a Bíblia diz que ele, dentro da palavra de Deus, ele pode não ter experiência, mas ele tem a palavra viva de Deus que pode orientar. Então é importante. Consegue perceber? A mesma coisa também se aplica com relação ao aprendizado. Porque quanto mais vezes nós vemos o mesmo assunto, à luz da palavra de Deus, mais profundo ele se torna sobre nossa vida, e mais a gente tem a condição de replicá-lo de forma correta. Então, uma criança que cresceu dentro da igreja, ouvindo sobre o papel do pai, ao longo do tempo, quando ele casa, ele sabe mais do que é ser pai, do que uma pessoa que é pai há 20 anos e está lá fora no mundo. Porque ele sabe os princípios bíblicos. Talvez ele não tenha a sutileza de aplicá-los, ele vai ter que aprender a adaptar e aplicá-lo à sua vida. Mas ele sabe exatamente como funciona. Percebe? Então esse assunto ele é extremamente importante por conta desta realidade. Porque a gente precisa de saber isso. Quer você tenha experimentado, quer não, quer você ainda vai experimentar, quer não, é instrução bíblica para as nossas vidas. Pergunta, comentário, questionamento, reclamação. Está aberto o balcão de sugestões. Alguém? Não? Então, meus irmãos, quero te convidar a que você calce as suas sandálias, coloque a sua capa, prepare a sua mochila, e nós vamos sair porta fora em direção à vida piedosa, diariamente, nesse seio familiar. Esse é o nosso propósito desse estudo, nesse período, que a gente possa seguir daqui para frente.
Tendo explicado o motivo pelo qual nós vamos estudar isso, e quem cala consente, vocês todos satisfeitos com o estudo, felizes da vida em receber esses estudos, né? Deixa eu explicar como é que a gente vai funcionar essa dinâmica. Nós estamos fazendo uma experiência na nossa EBD, não é a classe Paula especificamente. Nós temos adotado a ideia da revista de Escola Bíblica Dominical, tá certo? Mas há temas que nós não vamos encontrar uma revista específica para lidar. Então, tendo observado, olhado essa questão, eu estou preparando o material para que a gente possa usar. Só que hoje em dia a gente tem evitado usar papel e a gente tem usado muito o celular, né? É quase um membro da gente, né? Quase um membro do nosso próprio corpo. O tempo todo você está com o celular na mão, tá certo? É mais fácil você esquecer de vestir uma calça do que você esquecer o celular na cabeceira da cama. Porque você está com ele o tempo todo. O tempo todo você está com ele, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Você vai no banheiro, leva o celular, né? Então, aonde que você vai, você leva o celular. O que nós fizemos? Se você faz parte do grupo de avisos da igreja, de um dos grupos, você deve ter visto um link lá, com o que foi passado com a revista, tá certo? Com a primeira lição. E essa lição, ela está no formato de celular, para facilitar a sua leitura. Então, as pessoas que têm dificuldade, como eu, de ler, vai facilitar. Então, a gente vai aplicar esse material dentro desse contexto. Aí você vai poder baixar. Geralmente, entre quarta e quinta-feira, eu vou estar postando a revista para os irmãos, né? Porque aí eu estou organizando todo o material, compilando, colocando. E vai acostumar a acontecer como... Quem viu a revista aí? Alguém viu? Teve gente que viu. Que bom. Não, que até falei, já pensou se ninguém tivesse visto? Não sei se você viu, tem um local lá que tem um hiperlink, onde você pode clicar e você vai ser direcionado a um vídeo da internet, do Hernandes, do Augusto, ou de uma pregação aqui, mas um estudo específico sobre um determinado tema para ampliar a visão do tema, tá? Então você vai ter a oportunidade de ampliar a visão daquilo que a gente está fazendo quando você encontrar esse hiperlink. Então facilita mais ainda. Ou seja, além de você ter essa revista ali para você poder ler e procurar o assunto, quando eu ver que tem alguma coisa muito interessante, que é importante você aprofundar, aí você vai ter lá, você clica e você assiste o vídeo, e você vai poder ter lá. Nesse tem a pregação do Augusto Nicodemos, falando sobre Gênesis 1. Então, você vai ter a oportunidade de poder fazer esse tipo de trabalho. É assim que a gente vai funcionar. Pastor, mas e os irmãos que não sabem mexer com o celular? Tem irmão que não sabe mexer com o celular. Aí é só falar que eu imprimo a folha para você. Você não vai ter o hiperlink. Falei, pastor, mas eu não consigo. Aí eu faço a impressão, tá? A escola bíblica imprime, e aí você vai poder pegar o material durante a semana com a gente. Mas sempre vai estar pronto entre quarta e quinta-feira. Você vem na quinta-feira, você já pega o estudo bíblico aqui, já pega a sua folha. Mas não pode deixar para avisar em cima da hora. Porque se você avisar em cima da hora, eu não vou conseguir imprimir, né? Nem eu, é a irmã Maria Brandão ali que está nessa, né? Então eu preciso que você me avise com antecedência. Pastor, eu preciso do material impresso, tá certo? Eu quebrou meu celular, não sei mexer com o celular, meu celular é muito velhinho, não vai aguentar esse arquivo aí. Aí a gente faz a impressão e você tem na mão, para que você tenha o material. E aí nós vamos perceber se vocês estão acompanhando, se vocês estão usando desse material, e aí eu espero que vocês façam bom uso de tudo que vai ser apresentado. Pergunta sobre isso? Não? Comentário? Não? Ok. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entender como é que é essa peregrinação. Eu falei mais ou menos do que é a peregrinação, mas nós vamos entender essa peregrinação, tá certo? A primeira coisa que a gente precisa de entender, e aí vem a visão teológica, é que Deus, ele se revela nas Escrituras, né? Revela a si mesmo de forma progressiva, tá? Deus se revela de forma progressiva. Imagine você o rio Amazonas. Alguém já teve a oportunidade de ir na foz do Amazonas, no final do Amazonas, lá no Pará? Não. É um negócio fantástico. Se você puder ir, é um bom passeio para você conhecer um poder criador de Deus, é algo extraordinário. Porque você tem a ilha de Marajó, que é a maior ilha
de rio do mundo, né? A maior ilha pluvial, né, que fala, do mundo. E aí você tem, entre o Pará e até o Marajó, Belém até Marajó, ali, a região ali, você tem em torno de 30 quilômetros de extensão. Aí depois você pega, atravessa a ilha. Da ilha até Macapá, você tem 50 quilômetros. Gente, é quase daqui em colinas de água. 80 quilômetros de margem a margem. Porque tem uma ilha no meio. Já pensou que coisa? Agora, como é que nasce o Amazonas? Lá no Andes, como qualquer rio nasce, numa nascente insignificante. Lá nos Andes, lá começa. Tá certo? A gente não sabe exatamente aonde é a origem, porque tem um rio subterrâneo que atravessa e ele já sai na frente. Mas tentaram chegar a ele e a conclusão é de que o degelo, o pinga-pinga do Andes é que vai formar o Amazonas. À medida que ele vai caminhando em direção ao mar, os seus afluentes vão trazendo vida para ele. Ele vai se tornando cada vez maior. Ele só vai se tornar Amazonas mesmo quando o Solimões e o Rio Negro se juntam lá em Manaus, né? Lá na região de Manaus. Aí ele se torna esse caudaloso rio Amazonas. E aí você vai ter essa dimensão que vai estar acontecendo. Mas você vai ter a proporção do que é o Amazonas se você pegar lá da cabeceira, do início dele, e ir até a foz. Aí você tem uma proporção do que ele é. Se você está no meio do caminho, você não sabe o que é o Amazonas. Se você está no final dele, você não sabe o que é o Amazonas. Se você está no início, você não tem noção do que ele é. Consegue perceber? Então, o que é que Deus faz? Durante 1.600 anos, Deus faz isso através da inspiração de homens. Começando com Moisés, que é o primeiro escritor bíblico, e aí ele vai usando esses homens e vai progressivamente se revelando. Ele demora 1.600 anos e usa em torno de 40 autores diferentes. Pessoas que viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, em direções diferentes. Pessoas que viveram, às vezes, na mesma época que não se conheceram, mas que, pelo poder de Deus, escrevem a mesma coisa, porque Deus está revelando a eles. À medida que ele vai colocando isso, ele vai se revelando. Ele vai dizendo aquilo que ele é. Tá certo? Ele vai se mostrando dessa forma. Mas à medida que ele vai se mostrando e se revelando, como Criador, como Senhor, como Absoluto, como Salvador, principalmente como Salvador, ou seja, como nosso Redentor, ele também começa a mostrar o que, para quê e por que existimos. Por que você está aqui? Qual a finalidade sua nesse caminhar sobre essa terra? Por que nós morremos? Por que nós não nos conformamos com a morte? Por que nós casamos? Por que nós temos filhos? Por que nós temos conflitos em determinada? Por que a gente tem esse senso de grandeza? Por que a gente consegue fazer coisas que outros animais não fazem e a ciência diz que nós fazemos parte desse contexto animal? Então, tudo isso vai estar nesse arcabouço da revelação de Deus. À medida que ele vai se revelando, ele faz isso. E nós começamos, então, exatamente em Gênesis 1, versículo 1, né? Onde nós vamos encontrar, no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com a família? Nós vamos chegar lá. Como eu disse, nós vamos peregrinar por essas escrituras para entender isso. Mas eu quero que vocês entendam como Deus faz essa relação. Então, hoje a nossa ideia é entender como Deus faz isso, faz essa peregrinação em relação às nossas vidas, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai perceber é que a Bíblia não está preocupada em explicar quem é Deus, no sentido de onde ele veio, quem o criou, tal. A prerrogativa é Deus sempre existiu, nós vamos ver isso ao longo do caminho. E para Moisés, Deus sempre existiu. Para o povo judeu, Deus é Deus, ele é soberano. Mas aqui ele já começa a se apresentar, tá certo? Quando ele usa a expressão Deus aqui, que é traduzida por Deus, que é Elohim, ele está indicando uma intensidade. É um plural, mas ele não significa deuses. É como nós usamos para as autoridades ou para as pessoas que nós queremos honrar, o pronome de plural. Você diz vossa majestade, né? Então a ideia é intensificar a majestade, intensificar o poder, a grandeza. Então a palavra Elohim aqui
que é usada, ela tem essa intensificação. É como se ele estivesse falando deuses. Mas a ideia é ressaltar que ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Então, o que esse Todo-Poderoso faz? Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então, no princípio, criou Deus, a ideia é o Todo-Poderoso, que tem realmente poder, criou todas as coisas. Tudo existe por conta dele. E aí nós temos um negócio interessante no livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis, ele trabalha da seguinte forma: ele te dá um resumo, depois ele detalha. Ele te dá um resumo, depois ele te dá um detalhe. Ele vai especificando as coisas de forma mais clara. Por isso que você vai encontrar: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que vai acontecer depois? Como é que foi criado esse céu? Como é que foi criada essa terra? O que tem nessa terra? De que forma? Então ele vai começando a detalhar essa criação, né? Então ele dá um resumo, e depois ele vai detalhando essa criação para a gente ter uma noção. Ah, tá, ele criou, beleza, e daí? Não, mas ele criou dessa forma. Ele fez desse jeito. Ele deu essa ordenança. Percebe? Então ele vai se revelando dentro dessa forma. À medida que ele vai fazendo isso, ele vai também revelando a si de forma mais profunda. Então quando ele chega no versículo 26, e aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, né? Para você não ficar com a Bíblia fechada. Gênesis capítulo 1. Se você perceber, se você depois leia com calma, você vai perceber. Versículo 1 fala sobre essa questão da terra, versículo 2 dá uma introdução sobre, isso aqui não é o assunto nosso, mas sobre a questão de que Deus ali estava organizando a coisa informe, essa é a ideia que é apresentada. A partir do versículo 3 ele começa a dizer, de uma forma organizada, sistemática: disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Então ele vai dizendo: haja isso, haja aquilo outro, haja aquilo. Percebe que ele vai usando uma sequência de criação. Há um sistema, né? A palavra originária gera. Faça isso. Haja sol, haja luz, né? Haja árvores. Então há uma sequência de criação organizada, pensada e direcionada, sistemática. Porém, quando nós chegamos no versículo de número 26, há uma quebra dessa sequência criacional. Há uma quebra. Em todos os versículos, nós vamos encontrar Deus falando, sendo mostrado no singular. E disse Deus, e disse Deus. Quando nós chegamos no versículo de número 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus vai criar o homem, ele já começa com uma criação sui generis, diferente da criação que ele faz todas as coisas. Já não é uma simples palavra. Nós vamos perceber que há uma espécie de conselho reunido. Façamos, há mais de um aqui, né? Esse plural aqui não é de intensidade proporcional à honra ou à autoridade, mas é um plural de conselho, de concílio, de alguém que se reuniu. Façamos. E aí, não é assim: haja o homem. Não, nós vamos fazer o homem. Decidimos que ele terá essa forma. Decidimos que ele seria desse jeito. Como ele vai ser? Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse é um detalhe que, a menos que você tenha algum tempo de teologia e buscado, você não vai perceber nas Escrituras de forma clara. Porque, ao mesmo tempo que Deus está criando o homem, Deus está se revelando como trino. A gente só vai saber que ele é trino mais à frente, tá certo? Mas nós percebemos que há mais do que um elemento na criação. O Deus diz: façamos. Então há mais de um elemento na criação. Esse elemento a mais na criação resolve fazer uma criatura à sua imagem e semelhança. Olha só que coisa interessante. Há um elemento a mais na criação, não é o Deus, eu vou fazer, não, façamos. E o que ele quer? Que seja a sua imagem e semelhança. Nós sabemos que não é a imagem física, né? Porque se fosse a imagem física, olhando para mim, Deus seria muito feio. Pensa num Deus feio.
Não poderia ser. Se olhasse para o Helder, ficava mais feio ainda. Meu Deus do céu. Não é essa a expressão, né? Não é essa a ideia. Então, o que é esse façamos a nossa imagem, nossa semelhança? Então, você já começa a buscar nessa peregrinação algo maior. E aí o versículo de número 27 vai dizer, né? Vai revelar que Deus criou homem e mulher. Tá certo? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Já dá uma pincelada numa imagem, ou numa... E aí vamos trocar a imagem por simbolismo, né? Por revelação ou simbolismo, da pessoa de Deus. Porque Deus faz mais de um, homem e mulher. Aponta já para algo mais sobre a sua própria criação. Enquanto Deus se revela como Deus poderoso, e agora como um Deus que subsiste em mais de uma pessoa, Ele também revela que cria o homem, ou cria a humanidade em mais de uma pessoa, para ser a sua imagem. Ele não cria o homem para ser a imagem de Deus, mas Ele cria o homem e a mulher para serem conforme a imagem de Deus. Talvez você esteja cheio de pergunta ou dúvida, então pergunta, dúvida, questionário, reclamação. Por favor, vá até o balcão aí e faça a sua colocação. Alguém? Não? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada? Ai, ai. Bom, nós começamos a perceber isso. Lembra que eu falei que a Gênesis começa com um resumo e depois um detalhamento. Criou Deus os céus e a terra. Aí Ele detalha a criação. Chega no homem. Aqui é um resumo. Porque o capítulo 2 vai detalhar a criação do homem. Capítulo 2 é que vai nos dar a forma como o homem é criado, né? Então ele vai mostrar essa forma. No capítulo, a partir do versículo 4, vai dizer assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E aí ele vai colocar essa realidade, vai apresentar essa realidade da forma como as coisas estão acontecendo, mais diretamente, tá certo? E aí ele vai mostrar esta realidade. E aqui, nesse detalhamento da origem, então, da humanidade, Deus também se revela um pouco mais sobre si mesmo. Olha aí, versículos 8 e versículo de número 9. Versículo 8, Deus criou o homem, tal e tal. E o versículo 8 diz que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Beleza? E pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. O que nós aprendemos de Deus aqui? Provisão. Deus não apenas criou o homem. Aí vamos pensar um pouquinho na ideia da evolução, na ideia científica da evolução, né? Então, o que é um mundo evolutivo? É um mundo hostil. É um mundo de perigo. É um mundo de aventuras. É um mundo onde o mais forte vai sobreviver. Não é assim que fala? A evolução da espécie dá pelo mais forte, né? Então, imagina aí o homem correndo na selva, cheio de perigo, sem conhecer nada, solto, ao acaso. Deus não fez isso. Deus criou o homem e dentro da sua criação, criou algo especial para colocar um homem. Criou um jardim. Um local onde ele estava guardado, onde ele estava protegido. Não que o mundo fosse algo hostil. Não, mas mostra o cuidado especial de Deus para a sua criatura. Mostra que Deus então é provedor, tá certo? Ele não apenas colocou o homem lá, mas ele deu ao homem aquilo que necessário para a sua subsistência. O primeiro a cultivar a terra foi Deus, fez brotar árvores boas que dê frutos, para que o homem pudesse então usufruir deste bem. Deus aqui se revela como Deus provedor. Então ele mostra o gênese da criação do homem, mostra que o homem é diferente dos outros que foram criados, mostra que ele é criado à imagem de Deus,
Ele vai dar um mandato social, um mandato cultural para o homem. Mas enquanto ele está fazendo isso, ele também está revelando quem ele é para o homem. Ele é Deus, subsiste em mais de uma pessoa, ainda não sabemos o que é essa mais de uma pessoa, né? Olhando só para Gênesis, mas nós sabemos que ele é um Deus provedor, é um Deus que cuida de forma especial da sua criação. Ele cria de uma forma totalmente especial. E o que se revela sobre o homem com relação a... deixa eu voltar aqui. Não? Cadê? Aqui mesmo. Nossa irmã Renata, por favor, traga o microfone para ela aqui. Acho que o senhor vai responder ao longo do estudo, mas é didático, né? Deus sempre foi didático, é muito interessante, realmente, como o senhor falou, se não tivesse abordado o tema, não tinha verificado. É a questão da provisão mesmo, do ambiente hostil e o ambiente saudável. Deus criou um ambiente saudável, e quando você pensa no tema da família, como é importante criar ambientes saudáveis para a criação e formação do ser humano. A ciência também confirma isso. Então, Deus é muito didático, louvado seja o Senhor, né? Verdade. Amém. Mais alguém? Não? Bom, e aí nós vimos que Deus, da forma como Deus se revela, e o que Deus revela, então, a partir de agora, porque o homem entra em cena, né? Ele entra no resumo e entra agora de forma detalhada. O homem agora vai caminhar junto à medida que essa revelação vai acontecendo. Por quê? Até então, você está vendo a narrativa de Deus agindo e não há um diálogo, não há um interlóculo entre o homem e Deus. A partir daí, você vai perceber que que Deus faz contato com o homem, que Deus começa a interagir com o homem, né? Nós vamos ler lá que Deus, no final do dia, passava lá e conversava com Adão. Né? Então, Deus quer esse relacionamento, Deus quer se relacionar com o homem. Mesmo depois da queda, Deus separa alguém e começa a se revelar e a falar. A maior prova de que Deus quer contato com a sua criação especial é a sua palavra revelada, é a Bíblia. Então, agora o homem entra em cena, e aí nós começamos a descobrir coisas sobre o homem. E aí, quando eu falo homem aqui, eu me refiro à humanidade, mas eu refiro também ao homem como macho, à mulher, né, como fêmea, a questão dos filhos. Então, Deus começa a trabalhar todo esse contexto dentro do ambiente familiar, dentro da ideia familiar. Tá? Eu queria trazer algo muito interessante sobre essa questão. Nós vamos observar que ao homem foi dado também o papel de provedor. Assim como Deus é o provedor... Lembra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem é dado também o papel de provedor. E aí eu falo em relação ao homem mesmo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que Deus fez antes de colocar o homem lá? Cultivou, separou, cercou e falou, esse é o seu local. Aí pegou o homem e falou assim, agora você vai cuidar disso. Está aqui a chave. Né? É como se você tivesse comprado um sítio, preparasse ele com um grande pomar, uma casa maravilhosa, um jardim belíssimo, pegasse então alguém e falasse assim, a partir de hoje você mora aqui e você tem que zelar por isso. Vai cuidar disso aqui. Toma. É como se fosse seu. Não é seu, é como se fosse. Você vai ser o meu gerente aqui. Você vai gerenciar tudo que está aqui e da forma como eu pus, você vai ter que manter. Guarde isso. Coloca o homem nessa condição, né? E a mulher? Esse é o papel do homem. Então o texto vai nos dizer, um pouco mais à frente, no versículo de número 18, falhei uma auxiliadora. A mulher também estará junto com ele. Mas não é papel da mulher guardar. Não é papel da mulher plantar. Não é papel da mulher cultivar. Não vamos falar isso quando nós falarmos da peregrinação do homem. Mas perceba a distinção de papéis. A distinção de papéis.
ela deve auxiliá-lo nesse trabalho. Ela está junto com ele, trabalhando ali. Ela está junto ali, envolvido. Ambos ali são a imagem refletida de Deus, numa proporção bem menor, mas revela a criação, o próprio Deus, o desígnio de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, o caráter de Deus, tá certo? Mas ambos estão ali dentro desse contexto, trabalhando ali, com papéis distintos, né? Então, quando nós invertemos esse papel, quando nós quebramos esse papel, quando nós negligenciamos isso, nós estamos deixando de cumprir o mandato de Deus sobre nossas vidas. A importância de termos sido criados. Só traz confusão, só traz problema. Então é importante a gente observar esse contexto aqui. Tá certo? Pergunta, comentário. Fernando aqui. Queria fazer um comentário sobre isso, né? Se nós observarmos tudo que está ao nosso redor, toda a infraestrutura, tecnologia, a chance é que pelo menos 90% disso foi criado por homens e é mantido por homens, né? As profissões que são, por exemplo, da área de infraestrutura, de desenvolvimento tecnológico e tal, são largamente ocupadas por homens. E então o que isso sugere? Sugere que todo o escopo civilizacional ele é guardado, mantido, criado por homens. Então, até nos dias de hoje, que é a primeira geração em toda a história da humanidade, em que as mulheres são, pelo menos, segundo a narrativa comum, iguais, ainda assim a civilização é mantida por homens, o que é uma evidência dessa observação que está sendo feita em cima do texto, né? Os homens que guardam a sociedade e as mulheres estão sempre num papel de auxílio dessa sociedade. Se você for ver, as profissões que são mais ocupadas por mulheres são profissões que têm a ver com auxílio, né? São da área de humanas, da área de enfermagem, medicina, essas coisas assim. Então, acho que isso é uma observação interessante. Uma outra coisa que, se eu não me engano, em 2019, na Dinamarca, teve uma primeira ponte, um grande projeto arquitetônico que foi todo feito por mulheres. Aquela ponte caiu. Caiu em 3 meses. Então, tem isso daí. Eu não acho que é coincidência, não. Deixa essa polêmica de lado, essa ponte de lado. Vamos tratar desse assunto uma outra hora. Mas a questão da observação da sociedade é importante a gente observar, porque isso tem a ver exatamente com essa ideia de mandato aqui, de mandato cultural, dessa visão cultural. E aí, quando eu falo cultural, não me refiro à cultura humana, mas ao mandato cultural que Deus deu ao homem. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Nós vamos trabalhar mais isso quando nós trabalharmos a segunda lição, que é a peregrinação do homem. Hoje nós estamos voltados para essa ideia de casal. E aí, queridos, nós temos uma coisa interessante aqui. O que Deus criou, na verdade? Deus criou a família. Quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que Deus faz o homem, dota o homem de inteligência, de capacidade, faz o homem faz passar todos os animais do homem. A Bíblia diz que o homem não achou uma companheira para ele, ou seja, Deus já fez ele. A gente tem uma visão teológica que Deus fez o homem completo, né? A gente pensa assim, não, Deus fez o homem completo. Não, Deus não fez o homem completo. Adão não era completo em si. Tanto é que ele olhou e não achou para si uma companheira. Todos tinham um casal, tinham um par, não. Mas Deus dotou o homem a inteligência de perceber isso. E o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei então uma auxiliadora. Deus faz a família. Deus não faz o indivíduo em si. Deus faz o indivíduo para que ele viva em família. Ele faz um homem que precisa da mulher e faz uma mulher que precisa de um homem. Pronto. Não tem como você pensar de forma diferente, quando nós olhamos para essa realidade, tá certo? Então, essa ideia de fazer essa auxiliadora trabalha essa questão. E aí nós vamos ver a importância da mulher na vida do homem, né? Ela é a sua companheira, tá certo? Porque não é bom que o homem esteja só, é o que Deus vai dizer. Ele precisa de uma companhia. Precisa de uma companhia. E aí eu vou
dar uma palavra aí contra quem acha que pet é filho, é irmão, é casal, é isso e aquilo. Pelo amor de Deus, para com isso. Cachorro é cachorro, galinha é galinha, periquito é periquito. Tem gente casando com videogame. Absurdo um negócio desse. Deus fez o homem e a mulher. Está solitário? Arruma uma companheira ou um companheiro. Tá certo? Casal não está feliz? Tem filhos. Põe uma meia dúzia de filhos aí, que você vai ver que você não vai ter tempo de se preocupar com mais nada, não sei com eles. Para com esse negócio de, essa visão moderna que tem, que destrói a família. O seio familiar está sendo destruído por conta disso. Deus fez o homem, não é bom que o homem esteja só. Tá certo? Deus fez ele com essa relação na própria trindade, na própria relação dele, tá certo? Outra coisa, ela é a sua ajudadora, tá certo? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. É alguém que está ali para ajudar, para auxiliar, não está para competir, não está para dividir, não está para somar, não está para estar acima, está para estar junto. São companheiros. E outra, é uma coigual, também é a imagem e semelhança de Deus. Também tem as características do Senhor sobre ela. Papel distinto. Mas ela tem a sua importância. O homem não poderá prosperar sem a esposa, e a esposa não prosperará sem o marido. Não há essa relação. Então nós olhamos para Gênesis e vamos perceber essa situação. Nós precisamos de entender isso, né? Deus cria o casal e Deus coloca o casal para povoar a terra. Deus não cria o galho e a galinha e fala assim, agora deem pitinhos. Deus já cria um galinheiro inteiro. Deus não cria, né, dois casais, dois peixes fêmeas e coloca lá não. Faz cardume, está lá. Povoa o céu, mas quando trata do homem, para produzir. Olha só que coisa interessante. Isso tem a ver com com o seu mandato, com a sua estrutura, com a relação que Deus faz, mas tem a ver com a revelação que Deus quer trazer às Escrituras de si mesmo. Deus nos usa para revelar-se no meio da criação. E isso é que é a beleza em relação a tudo isso. Então, o caminho traçado por Deus para o homem e para a mulher é que eles foram feitos um para o outro, tá certo? Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher. Gênesis 2, 24. Qual é o contexto desse aqui? Qual é o contexto aqui? Quem foi o primeiro a entregar a filha? E quem foi o primeiro a realizar uma cerimônia de casamento? O próprio Deus. Deus faz Adão. Adão não pode ficar sozinho. Deus tira a costela de Adão, faz ele dormir, prepara a mulher. Adão veio e fala, essa é a mulher mais linda do mundo, não tem outra igual. Ele vai dizer, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, chama-se a varoa, porque do varão foi tirado. Gente, isso para a gente não tem valor nenhum, né? Você chega perto já pensou, Napoleão, você chega perto da Sandra e fala assim, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Está me chamando de gorda, é? Que negócio é esse? Mas para Eva isso é um elogio. É alguém coigual, da qual não há outra em todo o mundo. Não é só porque ela é única, criada para ele. Mas lembre, todos os animais passaram na frente de Adão. E ele não achou alguém que pudesse estar ao seu lado. Então ele diz assim, Deus me deu o maior presente de todos, alguém que esteja ao meu lado, para estar comigo caminhando, que faz parte de mim. Essa que é a extensão daquilo que ele está falando, né? Então, e Deus, ele faz a primeira cerimônia de casamento. É Deus quem casa o homem. É Deus quem coloca os dois e fala assim, agora vocês estão casados. Agora vocês podem fazer toda a atividade que eu programei para você. Agora, Adão, você consegue ser feliz. Agora, Eva, você vai poder ser completa. Tudo está preparado dentro desse contexto, tá certo? Então, este é o caminho natural da humanidade.
Este é o caminho natural do homem e da mulher. É natural você nascer, crescer e casar. Não casar não é natural. Não casar não é natural. Deus te fez para casar. Nós podemos entrar no assunto sobre celibato, falar sobre pessoas que Deus chamou sobre essa questão, mas isso são exclusividades. Exclusividades. Deliane? Bom dia. Pensando nisso, na exclusividade, né, na naturalidade que Deus criou todas as coisas, e voltando ao assunto do pet, que virou uma febre, né? Essa questão de adotar o pet, né, o cachorrinho, o gato, a mamãe, chamar de filho, né, adoção, foge totalmente dos princípios dessa naturalidade. E até como você está ensinando isso aos seus filhos. Semana passada eu estava numa reunião a um convite de uma irmã, né? Ela reuniu as amigas para um chá e ela me convidou. E aí chegou esse assunto. E tinha uma jovem entre nós. E aí, essa jovem, para encurtar a conversa, ela falou que a mãe, ela mora sozinha aqui em Araguaína, e que a mãe falou, filha, arruma um cachorrinho, um gato, né, para fazer de companhia. Ela falou, mãe, eu preciso é casar. Preciso de um homem. Não preciso de animal do meu lado, né? Aí a outra foi e falou assim, eu sou totalmente contra essas coisas de ficar chamando cachorros, né, por mãe, por pai, por filho. Aí tinha uma criança. Aí eu, né, fui e falei assim, vamos fazer um teste agora. Eu falei com a irmã, né, vamos fazer um teste agora. Aí a menina de 7 anos. Aí eu falei assim, Glória, como é que você se sente se sua mãe arrumasse um cachorrinho, você ia gostar? Ela, nossa, eu ia amar, mas mamãe não quer. Aí eu falei assim, e como é que você se sentiria se sua mãe começasse a chamar ele de filho e dizer que ele é teu irmão? Ela, que horror! Eu jamais ia gostar, né? Ela falou de um outro jeito, bem engraçado, mas essa é a realidade. Quando a mãe, o pai faz isso, tá igualando a criança, né, ao filho, um animal. Eu amo animais, todo mundo sabe aí, né, que eu amo os meus gatinhos, tenho o maior carinho por eles, mas não são meus filhos. E eu não posso colocar eles num patamar com o filho. Né? É muito mais fácil. Tem vida curta, né? Então, minha responsabilidade também reduz. Então, a gente tem que recomeçar a repensar, irmãos, nisso. Né? Recomeçar a repensar. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que chamam papai e mamãe com animal, mas vamos repensar nesses valores que a gente está transmitindo para um animal, que é irracional, que não sabe o que é amor, né? Exatamente. Então, a gente tem que rever. Então, só nessa introdução você vai perceber que há muitos conceitos da sociedade moderna que precisam de ser mudados. Olhando para aquilo que nós trabalhamos à luz das Escrituras, você vai perceber que os conceitos que nós temos na vida moderna precisam de ser revistos à luz das Escrituras, em questão a questão familiar, né? Tem muita coisa aí que a gente fala assim, isso é coisa do passado, qual o valor disso? A gente vai encontrar princípios bíblicos para relação a essas questões. Mas vamos voltar aqui, né? Então, qual é o sistema natural? O homem encontrar a sua esposa. Esse é o normal, esse é o natural. Por conta da queda do pecado, isso não vai acontecer com todo mundo. Essa é a realidade. Se não houvesse pecado, todo homem, toda mulher estariam casados. Isso é fato. Não tem conversa, tá certo? Então, o celibato, né, é uma outra realidade em consequência exatamente do pecado. Não é em consequência da naturalidade das coisas. Então, o que vai acontecer? Um completa o outro, né? Tornando-se os dois uma só carne, tá certo? Então, aquilo que fora separado antes, né, tomou uma das suas costelas, não é isso que a 21 vai dizer? Deus pega Adão e tira uma das suas costelas. Aí é a parte material, para mostrar que ela é coigual, de criação igual, não tem a ver com inferioridade, não tem nada a ver com relação a essas questões, né? Agora volta a estar unido. E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus sempre planejou fazer o casal. Desde o início o casamento está na vontade central de Deus. Não há
identidade masculina e feminina sem casamento. Não existe individualidade sem casal. Ficou interessante, né? Tudo que nós somos tem a ver com essa maneira. Então, essa revelação do homem e da mulher, como complementos um do outro, assim como nós olhamos lá no versículo 28 do capítulo 1, onde Deus dá o domínio sobre a criação, Ele vai revelar, melhor, Ele vai simbolizar, numa proporção, claro, bem menor, a própria essência do Senhor. Deus é completo em si mesmo. Ele é um Deus trino. Façamos o homem à nossa imagem. Ele não é solitário, né? Deus é o provedor, colocou o homem para prover. Deus auxilia, colocou a mulher como auxiliadora. Tá certo? Deus é o governante, o todo-poderoso, o Elohim, e agora o homem domina. Agora o homem manipula a natureza. Todo esse contexto nosso, daquilo que nós fazemos, aponta para aquilo que Ele é. Mostrando todo o seu poder e sua graça, e toda a sua majestade. Nós, no nosso agir, revelamos Deus ao mundo. Quando você está com a sua esposa, trata bem a sua esposa trata bem o seu marido, vocês estão revelando Deus ao mundo. Você junto com seus filhos estão revelando Deus ao mundo. Quando o doutor Helder está lá fazendo uma cirurgia, está revelando Deus ao mundo. Quando a nossa irmã está lá na enfermagem cuidando das coisas, está revelando Deus ao mundo. Quando Napoleão está fazendo o seu trabalho, revela Deus. Tudo que nós fazemos tem a ver com a necessidade nossa de materializar Deus a este mundo, na forma da revelação daquilo que Ele é, para que Ele seja então glorificado, exaltado e bendito. Pergunta ou comentário? Napoleão. Bom dia, igreja. É maravilhoso pensar isso, como Deus é fantástico, né? Deus cria o homem e, infelizmente, tudo que Deus criou é perfeito, mas o homem tenta desvirtuar. E Deus, dentro já do contexto da criação, Ele já deixa tudo bem ordenado e como deve ser, né? A família, o modelo homem e mulher, a criação, a natureza. E o homem sempre desvirtuou isso, e tudo que desvirtua se degenera da criação e da origem do que Deus fez. Com o casamento é assim, né? A questão da homoafetividade, com a questão da natureza, até os alimentos, os transgênicos, uma série de coisas nos trazem doenças. E é incrível como Deus, eu acho que a palavra-chave da criação de Deus é relacionamento. Porque Deus cria o universo, os animais, os astros, as árvores, somente com o poder da palavra. O homem, ele tem uma criação sui generis, como o senhor bem falou, né? Ele toca, ele amassa. Aquilo ali simboliza relacionamento, né? Com essa criação, eu quero me relacionar com a mulher do mesmo jeito, né? Ele cria a mulher do homem, então significa que deve haver um relacionamento entre os dois. Eu acho que foi o historiador italiano, Carlos Ginzburg, que diz que nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Então, nós somos feitos para nos relacionar. E os dois grandes projetos que Deus fez para nos relacionar com Deus e entre nós é a família e a igreja. Deus é tão perfeito que Ele não só nos fez, mas sabia da queda, já sabia das dificuldades que teríamos, e Ele fez esses dois grandes projetos para que nos auxiliassem a ficar próximo dEle, a nos relacionar. E hoje, essa nova geração, ela tem desvirtuado isso também. Eu acredito que a solitude é interessante, de vez em quando é bom ter momentos sós de reflexão, de questionamento. Agora, a solidão, ela não é feita para um homem. E as pessoas hoje querem ficar sós. Tem uma geração, no Japão, principalmente os jovens, adolescentes e jovens, crescem dentro dos quartos, trancados, não querem se relacionar fisicamente com as pessoas.
fugindo e desvirtuando totalmente o projeto de Deus para as pessoas, né? Então é triste isso, é interessante a gente refletir nisso. Porque quando você olha no começo, a gente sabe tudo, desde o meio até o final. Quando a gente olha na Gênesis, na criação, a gente sabe como deve ser a igreja, a família, o casamento, os relacionamentos entre os homens e Deus. Exatamente. Mais alguém? Nossa irmã Cida. Só um complemento, pastor, para adicionar. Não sei se vou estar certa na minha linha de pensamento. Em Efésios, no capítulo 1, tem um resumo de o que ele quer de nós desde a fundação. E eu acho muito interessante ao ler, já li várias vezes, e toca, né, no nosso coração assim, o que ele deseja da família, de mim, o que ele quer de mim, o que eu sou para ele. E eu acho que está aí um resumo significativo. Quem tiver o bom conhecimento de estar lendo, relendo, é muito emocionante. Ali ele nos tem como filhos amados, o que ele quer da gente como filho dele, né? E ele tem isso desde a criação do mundo. Amém. Verdade. Mais alguém? Não? Então, irmão, nós vamos encerrar aqui. Eu consegui cumprir o horário. A irmã vai ficar orgulhosa de mim.